Olá, queridos amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje nós estamos aqui com o Henrique Gaio, ele é o professor do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro e ele está aqui para falar um pouco sobre como vão ser as atividades do grupo. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Fernanda. É uma satisfação poder participar também aqui nesse espaço que o Diário de Rio Mafra proporciona para que a gente possa falar um pouquinho sobre as atividades do teatro e falar um pouquinho sobre essa grande profissão, que é a profissão de ator e atriz. E fala um pouquinho pra gente, como que você decidiu entrar para o teatro? Como que foi todo esse processo de aprendizagem? Foi uma história que já vem desde a infância, desde quando eu comecei a fazer teatro na escola, com mais ou menos 8, 9 anos, quando a professora proporcionava para nós essa atividade que a gente poderia trabalhar o lado lúdico, trabalhar o conteúdo pedagógico, né, que na época a gente achava que era tudo uma brincadeira. E desde então eu fui buscando cursos, buscando atividades que completassem esse meu desejo e, na medida do possível, eu fui me profissionalizando. Já com 15 anos, eu comecei a fazer teatro viajando pelo interior, apresentando peças, indo para outras cidades mostrar o trabalho, e a gente tinha apresentações na parte da manhã, tarde, noite, sempre com os locais, né, que geralmente eram teatros ou cinemas das cidades, sempre lotados com apresentações, e claro, fazendo muito teatro amador para depois entrar na profissão. E aí, quando eu decidi realmente me profissionalizar, eu entrei na Faculdade de Artes do Paraná, em Curitiba, e lá eu fiz o curso de licenciatura dentro da área de teatro, e ao mesmo tempo eu trabalhei também com a profissionalização através do Sindicato dos Artistas no SATED do Estado do Paraná. E você já participou de várias peças de teatro, né? E qual que foi a maior de todas elas? Então, Fernanda, eu sou sócio de uma companhia de teatro, que nós estamos juntos há 10 anos, realizando diversas atividades. Já participei como convidado em outras companhias, em outros grupos, em outras empresas, mas eu considero que uma das peças que mais me representa e que é simbólica na minha carreira é uma peça que nós realizamos em 2009, entre 2005 até 2009, nós fizemos diversas apresentações. Nós fizemos essa peça chamada Mais Amores e Canções. Era um espetáculo divertidíssimo de fazer, onde nós passávamos desde da década de 1960 até os anos 2000, mostrando, representando, fazendo cover de vários artistas que marcaram a época. Então a gente interpretava lá o Sidney Magal, tinha Beatles, tinha vários artistas ali que a gente dublava, fazia a caracterização dos personagens, e entre essas músicas nós tínhamos também as cenas, e era muito divertido. Foi aí que nós resolvemos criar o nosso grupo, né, a nossa companhia de teatro profissional, e trabalhar com isso durante o tempo todo. E aí nós produzimos vários espetáculos também, dramas, comédias e musicais, que é a nossa especialidade. E fale um pouquinho mais sobre a sua companhia de teatro, como que foi a fundação, como Sim. você decidiu criar essa companhia. Então, como eu falei, né, o espetáculo nos uniu, nós éramos 8 pessoas realizando esse espetáculo, atuando, né? E aí, a partir disso, de tantas apresentações, e a gente tinha uma convivência praticamente diária, viajando, fazendo diversas apresentações e temporadas, e aí nós decidimos realmente abrir uma empresa e produzir, além desse espetáculo, produzir outros espetáculos também. E aí, hoje nós estamos atualmente em 3 sócios, onde cada um realiza alguma função, né? Então nós temos o Adriano também, que é responsável pela parte de direção artística. Eu também trabalho com a parte de direção artística eventualmente, mas cuido mais da parte administrativa. Nós temos parceiros que realizam outras atividades também conosco, e uma das nossas sócias também, a Natasha, ela realiza também a parte de pesquisa com o corpo, porque o ator precisa também não só saber decorar um texto,
interpretar, mas ele também precisa trabalhar com a parte física, com a parte mental, precisa desenvolver todas as áreas como um todo para poder realmente estar pleno, estar inteiro ali no palco quando for se apresentar. Então, por isso a gente consegue desenvolver bastante coisa juntos. Realmente. E fala um pouquinho como que são os preparos e os ensaios para as peças. Então, cada espetáculo, cada montagem de uma peça, ela exige um preparo diferente. Mas basicamente nós trabalhamos primeiro com um levantamento do que precisa, do que a gente quer falar, de qual é a história, qual tema a gente quer trabalhar, e aí a gente parte ou para escrever essa história, fazer o roteiro primeiro, pensando em improvisações, pensando em ideias que possam surgir, e daí escrevendo uma história, ou pegando um texto pronto. Esse é o primeiro passo. Aí, se a gente pega uma história pronta, uma peça pronta, a gente vai atrás dos direitos autorais, do autor que escreveu aquela história, e começa a mobilizar também toda a parte de produção, o figurino, a maquiagem, o cenário, a direção, a sonoplastia, e depois, mais próximo, quando já está pronto, a parte de iluminação também, porque tudo isso faz a composição para um espetáculo realmente encher os olhos, né? Enquanto a gente faz essa parte de produção, tem a parte também dos ensaios. E os ensaios, eles são... para uma companhia profissional, a gente ensaia praticamente quase todos os dias, né? Se não todos os dias, pelo menos umas 3 vezes na semana, durante 3, 4 horas, fazendo a preparação física, a preparação vocal, o ensaio propriamente dito das cenas, para tentar deixar cada vez mais lapidado, porque nós entendemos que fazer teatro, ela exige treino, exige dedicação, e não dá para você simplesmente só decorar e fazer a apresentação rapidinho, em 1 minuto, em 1 hora ou em 1 semana. Mas a gente precisa realmente perseverar para que aquele espetáculo aconteça. E aí acontece o momento também da gente colocar o espetáculo em cartaz, né? Procurar um lugar, um teatro, um espaço que aceite aquela apresentação, buscar os parceiros ou fazer a locação, né, do equipamento de som, de luz, gravar sonoplastia, fazer a costura do figurino, a pesquisa da maquiagem, o que vai ficar mais apropriado. Tudo isso vai compor. E aí tem a divulgação também. Então é um trabalho que, no mínimo, a gente considera assim, de 3, 4 meses para ter um espetáculo pronto e bem feitinho, né? E com a fundação do nosso grupo de teatro em Rio Negro, como que você se sente liderando esse grupo e sendo professor desse grupo, já que esse é um momento histórico, né, para o nosso âmbito cultural de Rio Negro? Com certeza, Fernanda. Eu já tinha esse desejo de trabalhar, de realizar algo na área da cultura, na área da minha formação e dessa minha trajetória. Eu venho de outra cidade para cá, com esse desejo de realmente disseminar, de semear esse conhecimento e esse encanto que o teatro e a cultura como um todo proporcionam. E eu percebia que a gente tinha algumas manifestações na área de teatro, algumas atividades, mas eram muito tímidas. Então, esse ano, um dos propósitos que eu já tinha colocado há alguns anos atrás era realmente implantar alguma atividade do qual eu pudesse me satisfazer, no sentido assim de me realizar, de colocar algo que me desse prazer de fazer, mas também trazer isso para a nossa população. E aí essa ideia veio a partir do nosso comitê, eu faço parte também do Comitê de Políticas Culturais de Rio Negro, e aí surgiu a ideia de se desenvolver atividades ocupando os espaços públicos, né? O Centro Cultural, o Cine Teatro, enfim, todos os espaços que a gente tem disponível na cidade, eles poderiam de alguma forma ser reativados e ser utilizados em benefício também da população. E aí por isso nós trouxemos essa proposta do teatro tanto para crianças como para um grupo adultos, pré-adolescentes e adultos, trazendo isso. E eu espero que essa sementinha que a gente está plantando, ela possa se desenvolver e revelar ótimos talentos, atrizes, atores ou até mesmo pessoas que estão nos bastidores, mas realizando também essa parte da valorização cultural.
o grande objetivo é esse, é que a gente possa despertar o artista ou despertar a sensibilidade nas pessoas. E o grupo de teatro ele está aberto, está disponível para que todos participem. Eu faço isso na liderança de uma maneira bastante tranquila, porque eu sei que as pessoas que estão participando ali, as que virão, elas também querem ter esse objetivo, compactuam da mesma ideia. Eu faço isso de forma voluntária e para mim é uma enorme satisfação e foi uma grande surpresa ter a adesão de tantas pessoas. Nós estamos com um grupo já com 20 e poucas pessoas, acho que estamos nos aproximando de 30 pessoas e para uma cidade que não tinha essa atividade, eu até fiquei com um pouco de receio, eu fiquei muito surpreso e muito feliz de poder receber esse grupo e espero que a gente continue e persevere e quando eu voltar para cá daqui a uns 10, 15 anos, né, que a gente realmente tenha esse grupo ainda acontecendo. Com certeza. E como que estão sendo as reuniões do grupo? O que está sendo trabalhado? O grupo ele tem encontros todas as segundas-feiras, tem a parte das crianças, das 6h30 às 7h30, onde a gente trabalha um aspecto um pouco mais lúdico, com jogos teatrais, com atividades que despertem primeiro esse interesse pela arte, que elas conheçam um pouco também das regras do teatro, porque, querendo ou não, a gente também tem algumas regras, no sentido de fazer com que elas entendam como se posicionar, como falar, como criar uma história, como utilizar aquela criatividade toda que já é natural da criança, mas de uma maneira um pouco mais direcionada, mais focada. Então o grupo das crianças acontece às segundas-feiras, às 6h30, e o grupo dos adultos acontece a partir das 7h30. É um tempo um pouquinho maior, das 7h30 até as 9 horas, onde nós trabalhamos tanto a parte de conhecimento das técnicas vocais, técnicas de corpo, né? Então a gente utiliza a expressão corporal também, se conhece um pouquinho em relação aos nossos limites, a nossa prática física mesmo, e a gente trabalha também um pouco de improvisação e o intuito, como o grupo ainda está no começo, eu ainda estou conhecendo um pouquinho o perfil de cada pessoa, a gente vai entender agora, daqui para frente, qual o trabalho que pode ser feito. Mas o objetivo é apresentar, montar uma peça, ou 2, 3, depende da disponibilidade do grupo, para a gente ter espetáculos que a gente chama no teatro, um grupo de teatro de repertório. Então, ou seja, a gente tem uma peça que pode ser uma comédia, pode ser um drama, enfim, várias apresentações que possam ser levadas e apresentadas na medida do possível e aonde nos pedirem a gente vai estar lá apresentando. Então é o convite para que todo mundo participe desse grupo e possa realmente se desenvolver o seu lado, os seus dotes, suas habilidades artísticas. Com certeza. E no dia 27 de março a gente vai estar comemorando o Dia Mundial do Teatro, né? O que você tem a dizer para os nossos leitores sobre essa área tão maravilhosa? O teatro, a cultura de uma maneira geral, ela nos traz um colorido para a nossa vida. O teatro, ele nasceu lá na Grécia e quando haviam a necessidade de contar histórias para as pessoas. Antes das pessoas saberem ler ou saber escrever, as pessoas já se reuniam lá no tempo, antes mesmo dos gregos, as pessoas se reuniam nas tribos, quando haviam os homens das cavernas, se encontravam ao redor da fogueira e contavam histórias, falavam sobre os ensinamentos. E através disso, houve a necessidade de se representar aquelas histórias e aqueles sentimentos, aquelas emoções, e o teatro surgiu dessa maneira. Quando a gente traz para a nossa realidade do dia a dia, a gente percebe que um mundo sem arte, sem pintura, sem música, sem cor, é um mundo totalmente sem graça, né? Imaginem vocês se não existisse uma música para a gente ouvir no momento que a gente precisa relaxar ou no momento de festa, de comemoração, se não houvesse a cor para a gente colocar nas nossas roupas, colocar no nosso dia a dia, né? A gente teria um mundo totalmente preto e branco. A escrita, da mesma forma, né? A literatura, a poesia, isso traz para nós um encanto, uma forma de ver o mundo de uma maneira diferente. E o teatro consegue representar
todas essas manifestações, através da representação, da emoção que um ator, que uma atriz nos proporcionam quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está vendo uma novela também. Isso nos traz muitas emoções, desperta muito, mexe muito com a gente. E se a gente for pensar, é tudo técnica, porque aquele ator, aquela atriz que nós admiramos, ele estudou aquilo para poder representar, trazer emoção. E agora, comemorando o Dia Mundial do Teatro, a gente tem que valorizar muito os nossos artistas, porque sem a arte, sem cultura, com certeza o Brasil, eu falo em especial do nosso país, que está vivendo num momento de crise na área das artes, de pouca valorização, a gente precisa realmente valorizar os nossos artistas, né? Nós temos grandes artistas, grandes atores, grandes pintores, grandes dançarinos, e todos eles são importantes para o nosso futuro. As crianças, principalmente, precisam aprender a valorizar e terem contato com isso, para se tornarem seres humanos mais completos e mais sensíveis. Então, a minha mensagem, o meu recado, nesse momento, é que a gente possa proporcionar. É um apelo até que eu faço para os pais, coloquem os filhos para desenvolverem qualquer habilidade artística, seja música, seja dança, seja teatro, seja pintura, desenho. Qualquer habilidade artística vai tornar essa criança de hoje num adulto muito melhor, que vai poder compreender e se comunicar melhor com as outras pessoas. Com certeza. Então fica aí o nosso convite para participarem do Grupo Municipal de Teatro em Rio Negro. Muito obrigada pela sua participação hoje, Henrique. Ficamos muito gratos por saber toda a sua trajetória e por saber que o nosso grupo de teatro está tendo um professor tão maravilhoso e bem apto como você. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernanda, e agradeço também a todos os leitores, todo o pessoal que acompanha o Diário de Rio Mafra. Muito obrigado. E mais entrevistas como essa você encontra no nosso jornal impresso, nas nossas redes sociais e no nosso site www.diarioderiomafra.com.